Muito bem, está no ar o Rumo, o futuro da mão de obra na região, aqui na 102.9 na Rádio A Hora, também no grupo ahora.net.br, no YouTube em imagens, A Hora TV. Curta, compartilhe, sugira assuntos aqui para nós trabalharmos no nosso bate-papo semanal sobre oportunidades, trabalho, carreira, economia, dinâmicas produtivas, tudo pensado para contribuir com o desenvolvimento da nossa região do Vale do Taquari. E nós chegamos num oferecimento da Cascalheira Stone Garden, do Colégio Evangélico Alberto Torres, Cooperativa Sicredi, Univates, Rodos e Implementos Rodoviários, Metalúrgica Hassmann, Dale Carnegie, Construtora Giovanella Tomasi Logística. O Rumo é produzido e apresentado por esse que vos fala, Felipe Faleiro, na técnica e edição, Anderson Barbosa. O assunto de hoje vai ser um bate-papo bem informal, com muito conhecimento sobre carreiras e como formar equipes com diferentes gerações. Em especial, de que maneira as empresas podem ajudar a mobilizar essa nova geração que está chegando no mercado de trabalho com outras visões, com outros modelos. E para conversar conosco, um querido amigo, uma referência que nós temos aqui na região, diretor do Dale Carnegie, Vale do Taquari, Gabriel Garcia. Muito obrigado pela presença, uma boa noite. Tudo bom, Felipe? Fico feliz pelo convite, pela oportunidade de nós conversarmos com essa audiência que vai estar aqui nos ouvindo, de um tema que ele é importante, ele é relevante e eu sei que faz diferença para conduzir os negócios de todas as formas. Quando a gente vai falar sobre educação, quando a gente vai falar sobre economia, sobre negócios, a gente precisa estar atento às mudanças. E ser provocado para falar sobre um assunto sobre esse me deixa especialmente feliz. Então vai ser um privilégio a gente poder fazer esse bate-papo. Nós conversamos ao longo de diversas ocasiões no Rumo, mas eu acho que na edição 25 é a primeira vez, né? Eu acredito que nessa pauta específica vai ser a primeira vez. Já tive oportunidade em outros momentos, mas... mas na edição podcast do Rumo, nós tivemos a participação de outros integrantes, mas contigo, acho que é a primeira vez que nós conseguimos acertar essa agenda. Fico muito feliz. Já é uma oportunidade para a gente poder debater, porque nesse período tem bastante novidade que vem acontecendo. Então vamos atualizar aqui. Inclusive, nessa semana teve formação, né? Sim. Formação de novos turnos. Tinha colegas, o Matheus Souza, nosso comunicador, também fez o primeiro curso. A Rosana Vaz também. Nós, na segunda-feira, nós certificamos 32 novos líderes no nosso projeto Dale Carnegie Course, que é o nosso projeto mãe, vamos dizer assim, que ele abre e prepara o profissional para ter uma visão mais ampla, sistêmica, integrada, como ele pode desempenhar melhor, tanto nos negócios quanto na carreira dele. E eu me recordo que nessa turma em específico, conversando com o próprio Fernando, que teve lá na certificação, a importância de a gente olhar para as novas lideranças. Um dos maiores desafios aqui do Vale não é as lideranças que estão presentes apenas, é quem nós precisamos formar para que possa dar sucessão dentro dos negócios. Então, toda vez que a gente prepara novos líderes, a gente entende que a gente também atende a nossa missão de negócio, que é preparar gente. O segredo aqui do Vale para ele se manter próspero são os novos líderes. Então, esse é o nosso desafio. Eu sei que esse é o intuito também do Projeto Rumo, nós prepararmos pessoas para assumir posições mais estratégicas. Bom, nós conversamos muito com o empresariado regional e, inclusive, temos feito incursões em outras regiões, com outros perfis de negócios, outros perfis de empreendedores, e é meio que latente a falta de mão de obra. De um lado, o empreendedor que diz que há um problema geracional, e de um outro, a geração que diz que os negócios da forma com que estão não me atendem mais. Seja em termos das responsabilidades impostas, da falta de clareza com relação às atribuições, daquilo que é combinado e daquilo que tem que ser feito, e também financeira. Muitos dizem que e a gente sabe que há uma questão salarial muito difícil em termos do desempenho econômico do país e das imposições legais que muitos empresários têm dito, que o impacto das leis, o impacto daquele retorno que precisa dar é muito grande, não faz com que o salário fique achatado.
Como que a gente pode pegar esses 3 aspectos e avaliar o lado do empreendedor e o lado dessa geração que tá ficando menos, tá tendo mais turnover, tem ido para as redes sociais se queixar com relação às suas lideranças e à conduta das empresas? Esse é um tema sensível e, ao mesmo tempo, ele é um tema extremamente atual. Vou dar um exemplo, por exemplo. Nessa última semana, eu tive a oportunidade de visitar uma empresa que é referência aqui no Rio Grande do Sul e me chamou a atenção que mais de 54% do quadro dessa empresa eram profissionais que tinham menos do que 5 anos de casa. 54%? Menos do que 5 anos de casa. O que isso reflete? Reflete que as pessoas que estão hoje no mercado, elas não têm o mesmo nível de expectativa em relação aos profissionais que estão há mais tempo dentro da organização. Vamos trazer isso aqui para um cenário mais prático. Antigamente tínhamos menos acesso à informação, nós tínhamos uma crença e uma cultura geracional de que nós deveríamos ficar dentro do mesmo formato de trabalho, dentro do mesmo emprego, dentro da mesma carreira por mais tempo. Então, com menos acesso à informação, tinha uma dedicação, principalmente numa sociedade focada no ter, no consumo, adquirir patrimônio. Isso mudou. Então, nós temos hoje uma geração que ela não olha para a mesma perspectiva de quem está liderando hoje olhava. E isso não estou dizendo que está certo nem que está errado. Estou dizendo que mudou. Então, essa geração ela é muito focada em experiência. Se nós formos olhar, e aí nós fazer uma escala olhando para trás, e quando nós tínhamos essa idade? Para o que nós estávamos olhando? Quais eram os nossos princípios? Quais eram as nossas ambições? Talvez os princípios e os valores se mantenham intactos, mas as nossas ambições também ainda não estavam muito claras nessa época. A diferença é que hoje a gente compete com algo que a gente não competia antigamente, que é a informação just in time, a todo momento circulando. Então, o que aconteceu agora lá nos Estados Unidos, eu estou sabendo. O que aconteceu lá na China, eu estou sabendo. O que aconteceu no Japão, eu estou sabendo. Na Europa, eu estou sabendo just in time, que é agora. E eu não estou esperando o próximo dia de amanhã para saber o que eu vou fazer com a informação. Eu estou lidando com ela em tempo real. Então, isso faz com que a gente... E as mesmas oportunidades também chegam nessa velocidade. Em tempo real. Então, as crises de referências estão instaladas. Ou seja, eu não tenho mais a figura de poucas pessoas me ditando ou me orientando em relação ao que é certo ou o que é errado. As mesmas pessoas que moldavam muitas vezes o meu comportamento. Hoje, você tem muito mais pessoas assumindo esse papel e que normalmente estão acelerando ou buscando monetizar o tempo inteiro uma vida mais fácil, uma vida mais acelerada, um sucesso mais instantâneo, mais momentâneo, e quem está querendo entrar está se privando de entender que precisa percorrer o processo e que é só o destino. Uhum. Se eu não entender que isso mudou, quem está entrando no mercado de trabalho e eu não conseguir ajudar a trazer para o chão e entender que o mundo não é um chantilly e que as coisas não são como se vendem na internet e que as referências elas vão precisar ser postas com a tua liderança imediata, seja com a tua unidade familiar, seja com um empresário que é referência na região ou outra pessoa que seja influente contigo, se eu não tiver esses alicerces próximos de mim para eu entender qual é o melhor caminho, eu fico vulnerável a qualquer estímulo. Seja andando de ônibus, seja andando de carro, seja no banheiro, seja dentro de casa, seja de noite, quando você está olhando e rolando. São muitas pessoas te dizendo o caminho do sucesso sem nem ter percorrido. Então isso vai gerando quase como se fosse uma pirâmide educacional. Pessoas que não construíram ensinando outras a construir. Então esse é um problema que nós temos e a gente precisa enfrentar ele de frente. Porque carreiras, elas não são construídas da noite para o dia. Por exemplo, tu tem mais de 20 anos de jornalismo. Não é a mesma coisa quem está entrando pensar no formato como tu pensa. Eu estou numa caminhada que eu estou há mais de 20 anos empreendendo. É diferente de quem está começando hoje. Mas eu preciso aprender com quem está chegando agora. Mas não tem atalho. Isso foi uma das primeiras coisas que eu entendi para crescer corporativamente nos negócios. Não tem atalho. E se tiver atalho, pode esquecer que você provavelmente é o produto de alguém. Alguém está monetizando em cima de você para acelerar esse processo. Então, nós temos essa dificuldade de entendimento hoje. E isso para nós nos traz desafio e oportunidade. Quanto mais cedo eu conscientizo e eu educo as pessoas que estão entrando que o mundo não é um chantilly
e eu preciso mostrar para as pessoas a cultura do trabalho, aí eu vou entrar em termos de filosofia de negócio. Quais são os valores da empresa? Cada empresa tem os seus valores e nós precisamos trabalhar isso repetitivamente. Eu vou dar um exemplo muito prático. Eu conversava hoje com um empresário aqui da região sobre 4 aspectos que eu entendo que o mundo corporativo precisa estar muito bem alicerçado. Primeiro, governança forte. Precisa entender o que a empresa quer em termos de estrutura, presente e futuro. Precisa ter uma estrutura comercial muito forte, porque se você não tiver vendas, você tem um problema instalado. Você precisa ter os processos muito bem desenhados para que eles possam ser executados. E nós precisamos saber aproveitar as pessoas e as tecnologias a nosso favor. Se eu tenho esses 4 pilares, podemos chamar até de 5, eles muito bem definidos, nós precisamos ver agora onde é que estão os gargalos. Se eu consigo estruturar minha governança, pô, legal, então vou para o segundo. Meu comercial está entregando resultado? Vou para o terceiro. Meus processos estão alinhados? Legal, vou para a tecnologia. Está alinhado? Tem automação? Quarto. Faltou o quinto, que é pessoas. Não tem ordem de importância, mas são 5. Se eu olhar para as pessoas, eu vou falar assim, elas estão executando os processos? Estão. Elas estão usando tecnologia? Estão. Elas estão lidando bem com seus líderes imediatos? Legal. Estamos entregando resultado? Perfeito. Então, esse quinto elemento, sobra tempo pro líder, pro gestor, e investir tempo na relação. A ausência de tempo para investir na relação é que nos gera esse desgaste. Porque eu preciso investir tempo, principalmente para eliminar expectativas distorcidas. Muito legal. Então, esse alinhamento de expectativas, antigamente isso não existia. Tu tinha que entrar e te virar e fazer a roda girar. Hoje, quem está entrando no mercado foi super protegido muitas vezes na criação, foi privado muitas vezes de enfrentar medos ou alguns outros problemas e chega muitas vezes com uma realidade distorcida de como o mundo de fato é. E aí esse gestor, se ele não entender que esse pacote está vindo para ele administrar, ele vai colocar a culpa na geração. E a geração vai colocar a culpa no mundo corporativo. E aí tem um pensador, uma pessoa que eu entendo que é referência nisso, que vem falando isso há mais de 20 anos, que é o Dado Schneider. Ele fala assim, nós vamos ter que nos entender. Então não tem culpado. Eu preciso entender que eu faço parte do processo. Porque quando eu entrei no mercado de trabalho, alguém precisou fazer isso por mim. Exatamente. E da mesma forma que eu vou ter que fazer isso por outro. Então essa responsabilidade, ela não é 50-50. Ela é 100 e 100. É 100% minha e 100% de quem entra. E justamente, o que percebemos? Que também há, por parte desses estímulos diversos, seja da tecnologia, seja da criação, seja porque se tem daqui a pouco uma rede de apoio maior, porque quando tu falou ali no início, como que era quando tu começou? A minha primeira preocupação quando eu comecei era pagar meu gás e meu aluguel. Com 17 para 18 anos. Eu comecei Essa a trabalhar foi a primeira. Comecei a trabalhar com 13 para 14. Até ali eu conseguia... Tinha essa cultura do trabalho, não precisava, mas eu fazia entrega de jornal, de bicicleta, para ter um dinheiro extra para fazer as minhas coisas. É algo que a minha geração fez, né? Eu comecei trabalhando de garçom, eu comecei vendendo bebida em festa, eu trabalhei de recepcionista, eu fui trabalhando como promoter, eu fui fazendo diversas atividades, mas entendendo que o dinheiro ele precisava ser feito. Eu não ganhava o dinheiro, eu tinha que fazê-lo, trocando meu tempo por Minha mãe na época professora, meu pai é militar, tinha condições, mas eu não quero pedir. Eu quero um dinheiro para poder ir no cinema, para comprar o jogo de botão, que eu gostava de futebol de mesa, né? Para comprar meus botões puxadores lá, para fazer os campeonatinhos com meus amigos, mas eu queria fazer isso por minha conta. Não interferia, eu não tinha uma rotina de expediente com 13, 14 anos, eu não tinha, mas eu fazia um fim de semana, fazia um dia na semana, alguma atividade, ganhava do dono do bar para fazer a entrega de jornal para os assinantes no bairro, na rua, isso acontecia. Hoje nós temos uma geração que tem uma rede de apoio maior, uma grande parcela. E nós temos um desafio, que uma boa parte dessa geração são pais que no futuro não tiveram o que estão proporcionando para os filhos. E aí isso gerou um desafio de privação de privação de responsabilidades. E aí esse papel que foi renegado no passado está caindo no mundo corporativo.
E por isso que a gente tem um desafio muitas vezes de rotatividade alta. Fica 6 meses, eu não me identifiquei, eu não me adaptei, eu não me encaixei na vaga, porque são as primeiras pessoas que talvez estejam dizendo um não categórico. E esse não categórico não é porque isso é pessoal, é porque não está tendo entrega, porque o comportamento não está sendo esperado e tem alguém reprovando esse comportamento. E toda reprovação de comportamento, eu vou dar um exemplo, eu tenho o Joaquim que tem 4 anos e eu tenho o Antônio que tem 1 ano. Essa é a fase que a gente mais diz não. Toda vez que a gente diz não, eu sei que gera uma frustração de expectativa dele em relação a algo que ele queria, mas de repente ele não pode naquele momento, porque eu como pai eu preciso dizer isso aqui nesse momento, você não pode, isso aqui tá errado, isso aqui vai te machucar, só que ele não compreende. Então é minha responsabilidade A dizer minha que tá não. com 9 e como é difícil. Acabei de sair de casa e deixei um não pra ela porque ela queria levar uma amiguinha pra ficar em casa, junto com a avó. Eu não. Hoje tu não vai ficar porque eu quero que tu vá fazer outras coisas. E a gente pode pegar isso em tudo que é exemplo. Só que quando a gente fala nos negócios, eu preciso entender que o não é mais pessoal. Esse é o maior desafio, é a pessoalização no mundo empresarial. Quem está entrando fica procurando, tem a expectativa de que vai fazer amigos nos negócios e de que vai ser acolhido como é. Isso também vai acontecer, mas isso não é pré-requisito para que você prospere dentro do negócio. Você vai se manter dentro da tua profissão se você entregar. Se você garantir aquilo que você assumiu como compromisso. Porque só de amizade os negócios não perduram. É verdade. Aqui, Gabriel Garcia, que é o diretor do Dale Carnegie Vale do Taquari. Nós já voltamos. O primeiro bloco passou voando. Já voltamos. Voltamos rumo ao futuro da mão de obra na região, o seu bate-papo semanal sobre carreiras, oportunidades, dinâmicas produtivas e economia, tudo pensado para contribuir com o desenvolvimento do Vale do Taquari. E nós chegamos num oferecimento da Cascalheira Stone Garden. Areia para cada etapa da sua obra você encontra no Cascalheira Stone Garden, na BR-386, em Estrela. SEAT Educação de Excelência, que promove conhecimento, cultura e inovação. SEAT, Unidades Lajeado e Região Alta. O Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você, seja na agência ou no WhatsApp, aplicativo ou site. Sicredi é ter com quem contar. Ganhe um semestre gratuito na Univates, participe do Provão presencial no dia 26 de outubro e concorra à Bolsa Provão. Rodos do Vale para o Brasil, rodos e implementos rodoviários é a solução para reboques, semi-reboques e carrocerias. Metalúrgica Hassmann, mais de 65 anos produzindo fixadores de alta performance para a indústria. Dale Carnegie está aqui conosco. 2 décadas formando líderes e gestores, contribuindo com o mercado regional e entregando resultados. Construtora Giovanella, são 40 anos em que a Construtora Giovanella pavimenta caminhos com obras de qualidade e responsabilidade. Tomasi Logística, pioneira em rodar com carretas elétricas no Brasil, a solução mais sustentável do transporte de longa distância. Acesse tomasilogistica.com e conheça essa história. Acesse também que a Tomasi Logística está com uma iniciativa para banco de talentos, com muitas oportunidades de trabalho. Acesse lá tomasilogistica.com e verifique as formas. Daqui a pouco pode fazer parte da história dessa empresa. E aqui no Grupo A Hora, no Rumo Futuro da Mão de Obra, nós estamos em imagens no YouTube, no A Hora TV. Curta, compartilhe, sugira assuntos,
Sugiro até mais que quem sabe, né? Você que tem uma história legal de profissão, de carreira, que queira contribuir, pode estar aqui também conosco para bater esse papo, né? Tornando um assunto que, por vezes, a gente trata o trabalho como uma carga. Uhum. Quando a gente não percebe que o trabalho é a forma com que a gente dá essência para nossa existência. Uhum. Que é o trabalho que a gente mostra por que somos importantes para a sociedade. E é o que nos gera dignidade. Acima de tudo. Até porque quem não trabalha não entende o valor do seu tempo. E aí isso acaba nos ajudando a ter uma relação com o que é prioridade e o que não é. Então é muito importante esse tema, até porque quando a gente fala em trabalho, não necessariamente eu vou iniciar a minha carreira gostando de tudo que eu faço, mas eu posso aprender a gostar daquilo que eu faço com o tempo, desde que eu entenda a importância do que aquilo vai me gerar na minha carreira ou na minha caminhada. E muitas das pessoas que estão nos escutando aqui, provavelmente ao longo da sua caminhada foram tendo algumas atividades até encontrar aquela que eles iam caminhar. Exatamente. E isso faz parte da nossa caminhada. Exatamente. E falando em caminhada, nós temos um grande desafio, que é justamente diferentes gerações no mesmo ambiente. Uhum. Ao passo em que as gerações como nós, lá da década de 80, que temos basicamente a mesma idade, né, Gabriel? 22? Não, 27. Ai, ai. A minha mãe diria, já tá quase cruzando o caminho da Boa Esperança. Não, ainda tá longe, espero. Mas o fato é que diferentes gerações no mesmo ambiente e com diferentes formas de comunicação, Uhum. com diferentes formas de receber um feedback, de receber ou de mesmo de dar um feedback a um colega, né? Uma forma mais direta, outros nem tanto, pessoas que se ofendem com determinada situação. Como que é lidar? Como que a liderança precisa olhar para um ambiente em que tem pessoas lá da geração da década de 70, da década de 80, com o pessoal que está chegando aí dos anos 2000, que está entrando no mercado de trabalho? Excelente pergunta, Felipe. E eu vou buscar ser simples, sem ser simplista, tá? O desafio de hoje é que as pessoas que estão em cargos de liderança, não todas, mas existe uma grande parcela, que deixou de estudar. E estudar não é um processo passivo, ele é um processo ativo. E se nós formos observar aquelas pessoas que estudam, e eu digo estudar em todas as áreas, isso pode ser desde uma carreira técnica até uma carreira de comportamento, uma carreira de liderança, uma carreira de gestão, elas vão fazer reflexões que elas vão colocar em xeque alguns pontos, alguns paradigmas, alguns padrões, alguns dogmas, e elas vão entender que elas precisam sofrer ajustes. Então o estudo, ele é uma das primeiras coisas que faz a gente evoluir. E esse desafio que nós temos geracional é que nós estamos recebendo muitas vezes jovens que abreviaram esse caminho do estudo, porque hoje existem outras formas de você obter o conhecimento, onde ele vem muitas vezes mais mastigado, onde antes eu me recordo que, por exemplo, na quarta, quinta série, tu tinha que ficar fazendo Bhaskara, até tu entender a fórmula para que aquilo fosse, e tu te perguntava, quando é que eu vou usar isso aqui na minha vida? Mas o ato de tu quebrar a cabeça para te guardar um conhecimento fazia com que tu entendesse que para te adquirir alguma coisa, tu precisava investir tempo. E hoje... E desenvolver lógica, E desenvolver lógica, e entender que o estudo, a fixação, ele vem da repetição. Então, hoje o nosso desafio é que trabalhos repetitivos e trabalhos onde eu precise investir fósforo, que é ATP, a minha energia, vai exigir muitas vezes eu parar, pensar e eu ter que fazer o meu ócio criativo. De eu fazer o que essa informação está me dizendo. E poucas pessoas hoje estão parando para olhar para uma informação e ver o que ela está me dizendo. Querem a resposta muito rápida. Aí elas vão lá, botam no chat GPT, ou utilizam Copilot, e vão lá e abreviam tudo. Então nós temos um desafio de estudar. E eu estou falando isso porque nós, enquanto instituição, nós precisamos fazer com que os nossos profissionais estudem. Eu vou trazer um exemplo prático.
esses dias dentro da empresa surgiu a demanda de nós prepararmos algumas pessoas da nossa equipe na entrega de um dos nossos produtos. E aí quando nós formos fazer a preparação, eu me recordo que um dos nossos líderes falou assim: corta esse evento, porque esse evento aqui não é necessário acontecer, porque a pessoa que vai entregar, ela estudou para entregar e quem está lá quer receber tudo mastigado. Então esse evento só vai sair depois que todas as pessoas que estiverem no evento estudarem sobre o tema e souberem o que querem perguntar sobre o tema. Não para ir lá receber passivamente alguém que já está estudando sobre o tema. Aí o evento foi adiado em 2 semanas. Aconteceu o evento, o público tinha dúvidas, tinha pergunta porque estudou. Isso é quase como aconteceu agora no evento do Marcelo Glazer, onde eu vi que os 2 mediadores tiveram que ler o livro para poder entrevistá-lo. Muda totalmente a relação de profundidade nas perguntas e no entendimento sobre o tema se eu leio o livro. Quem não leu o livro teve só aquela fotografia da manchete, que foi as 2 horas do evento, e se relacionou com aquelas 2 horas. Quem investiu 10, 12, 15 horas ou uma outra parte do tempo investindo sobre aquele tema, toda vez que estava ouvindo ele, estava correlacionando e fazendo conexões. Exatamente. Então, o nosso nível de aprendizado numa posição de liderança é proporcional ao nível de tempo que eu invisto me preparando para aquilo. Por isso que faculdade hoje ainda vai continuar sendo um meio de tu formar e tu desenvolver o cerebral, desenvolver a parte racional das pessoas. Quando tu fala num MBA, isso vai ajudar. Quando tu fala num curso de liderança, num curso de gestão, num curso de negociação, de vendas, só que isso precisa ser um processo ativo. Então, esse é um dos maiores gaps que nós temos de entender que ocupei uma cadeira, ocupei uma posição, ocupei um cargo de liderança. Bem-vindo ao estudo. Então não é só ser promovido pela tua competência, porque agora tem pessoas que dependem de você. E se você não tem mais nada para entregar para as pessoas, lamento informar. As pessoas ficam conosco enquanto nós somos úteis a elas. Úteis no sentido de contribuir, úteis no sentido de inspirar. Vamos lá, eu fui visitar algumas empresas, e uma delas, inclusive, eu gosto muito dessa história, que foi o supermercado STR. Legal. Ela teve aqui, inclusive, me fugiu o nome da gestora de RH. A Suelen? A Suelen, exatamente, a Suelen. Muito obrigado. E visitando os espaços, eu verifiquei que tinham pessoas aposentadas que estavam fazendo meio turno em algumas atividades ali, junto ao público, que tinham uma interação com as pessoas muito, muito legal, né? Reconhecidas na sociedade, conhecidas por amigos, conversavam, tal, ajudavam tanto no caixa quanto ali no empacotamento das compras, e junto com elas tinham pessoas mais jovens que estavam no primeiro emprego. Uhum. E eu me aproximei e perguntei, como que é? O pessoal mais novo, eles tentam ver contigo, aprender alguma coisa? Uns diziam que sim. Perguntei para os mais jovens também, vocês conversam? O que vocês têm de afinidade? Uns diziam, não, eu procuro conversar, é uma pessoa bem comunicativa, eu sou mais quietinha, não gosto tanto, não converso tanto, mas eu consigo me abrir com ela. E outros totalmente fechados. E aí nós vamos a uma situação. Um colega jornalista de muito tempo, que atuou em grandes redações do Rio Grande do Sul, estava comigo semana passada, e ele conversando, cara, eu não pego mais pela mão colega novo de jornalista que chega porque ele se fecha no fone de ouvido e não conversa mais sobre o que está fazendo. Não pergunta, não conversa sobre a pauta que está produzindo, ele só entrega aquilo que é pedido, levanta e vai embora. Como que é trabalhar para esses funcionários, para essas pessoas, para esses profissionais, o que tem mais experiência e o que não tem, onde um pode ser indutor e ter uma incursão de conhecimentos entre esses diferentes atores? Vou te trazer uma analogia que vai simplificar isso. Quando alguém, por exemplo, vai pescar ou vai tomar banho no mar, depois que passa a arrebentação, o mar fica mais calmo. O que isso significa? Algumas pessoas, quando entendem e passam por um estágio de maturidade, que compreendem que tu está numa posição de liderança, tu romper a primeira maré,
é tu ir, passar a arrebentação, você tem uma responsabilidade de gerar encantamento, desejo e vender o tempo inteiro para quem está entrando dentro da operação, dentro dos negócios ou dentro de qualquer profissão. Quanto mais você encanta as pessoas, isso é como um professor na tua infância, que era aquele professor que te inspirava. Provavelmente ele não só lecionava, ele tinha algo que ele fazia que te chamava a atenção, que falava assim, esse cara eu quero ouvir. Porque ele entregava mais, ele investia tempo despertando desejo nos alunos para quererem aprender aquela matéria. E isso acaba influenciando muitas vezes a formação acadêmica de muitos de nós por inspirações que nós tivemos na infância. A minha professora de português, Lia, que me ensinou a fazer haikai. De alguém que vendia com prazer, tu via que aquela pessoa tinha paixão naquilo que fazia. Você, quando é jovem, você não entende isso, mas você diz assim, gosto daquela pessoa. Porque você vê que ela tem paixão, ela tem brilho naquilo. Vamos trazer isso aqui para a pergunta que tu me trouxe. Quando tu tá numa posição como essa, e eu perco esse tesão, eu perco esse brilho de querer apoiar quem tá entrando, eu começo a ser um catalisador. Não positivo, negativo. Porque agora, em vez de inspirar, cara, eu afasto. Mas e quem não quer? Quem não quer? Em que sentido? Não quer... Tipo, lá vem esse cara querer dar aula de novo. Aí nós temos um outro ponto, Felipe, que é assim, ó. Eu gosto de usar um termo super simples, que é, depois que nós passamos de um certo ponto, uma certa experiência dentro do mundo corporativo, dentro do mundo dos negócios, a partir do momento que nós temos uma responsabilidade definida, e aí isso tem a ver, vamos dizer, com os 18 anos para cima, você precisa tratar as pessoas como adultas e como responsáveis. Nós não podemos querer mais do que as pessoas. Quando a outra parte não quer, não adianta você ficar forçando a barra. É isso você vai fazer um estímulo, você vai dar o segundo estímulo, você vai dar a terceira oportunidade, tu vai criar o caminho, você vai mostrar a direção, você vai pegar pela mão, você vai esgotar o número de possibilidades. Se esgotou o número de possibilidades, essa pessoa, felizmente ou infelizmente, ela vai aprender a duras penas em algum outro momento da vida, que ela vai ter que mudar essa mentalidade, ela vai ter que mudar esse comportamento para que ela consiga dar certo em algum outro lugar. Porque nem todo mundo vai ter a mesma paciência de tentar 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Um exemplo prático é quando tu vê um profissional que tu vai pegar uma carteira de trabalho, que ele fica um mês numa empresa, outro mês noutra empresa, outro mês noutra empresa, aí tu vai olhar, em 2 anos ele passou em 10 lugares diferentes. Alguma coisa isso está nos dizendo em relação ou às oportunidades que ele passou ou em relação ao próprio profissional. 10 oportunidades diferentes num curto espaço de tempo, tem alguma coisa para ser ajustada. Então a gente precisa ler os sinais. Porque depois dos sinais vem os problemas. Depois dos problemas vem o caos. E depois do caos, aí não tem estratégia que segure. Neste bloco, a gente tocou em assuntos que é equipe, né? Diferentes gerações em equipe. Primeiro, líder sempre estudar. Fato. Líder não pode se acomodar. Fato. E de preferência, deixe público o teu movimento de estudo. Coisas que são feitas atemporalmente. Livro, sempre que possível, deixe o público o que você está lendo, o que você está consumindo, porque as pessoas elas aprendem através do exemplo. Então eu tenho inúmeros clientes que, além de ler, eles trazem o que estão lendo para dentro da empresa e deixam visível, porque as pessoas elas observam o teu comportamento, a tua conduta. Então, isso aqui ajuda muito a você mostrar referência, mas não trazer simplesmente para postar foto no Instagram. Trazer porque você está lendo aquilo para que outras pessoas possam ver que você está estudando. Então, isso ajuda muito. Dentro de equipes, aqueles mais experientes podem e devem ser indutores do conhecimento para quem está chegando. Vou te trazer um outro exemplo. Mentores. Você, se tiver mentores e padrinhos para os novatos, isso estimula principalmente dentro de quem está iniciando. Então você acopla pessoas a ajudar, principalmente ali na integração. Tem empresas criar referências. Referências. Porque quem está chegando, muitas vezes não sabe no ambiente que está entrando. Tem uma expectativa, mas a realidade, ela muitas vezes destoa daquilo que a gente imaginou que era. Então você acopla mentores. Eu tenho um cliente, por exemplo, da construção civil, que quando entram algumas outras pessoas para trabalhar dentro da empresa, pega um dos mais experientes e fala assim, encosta nesse aqui durante uma semana. Esse aqui vai ser o teu mentor aqui. Depois que tu passar uma semana, aí tu vai começar a trabalhar por conta. Essa escolha tem que ser muito consciente. Você tem que selecionar a dedo e preparar a pessoa para fazer essa posição. Sabe que eu já passei por situação que
empresa que eu cheguei e aquele que estava comigo estava um poço de negatividade. Desmotivado. E o que eu via com ele, meu Deus, eu não quero ficar perto. Vamos almoçar junto. Não, eu vou almoçar sozinho, que eu tenho que ir não sei aonde. Porque a relação, aí é que tá. Essa escolha precisa ser consciente. E para aquele que está chegando, se mostrar aberto a isso. E se aproximar daqueles que têm mais afinidade, acredito. Vou te dizer uma coisa que eu disse para um aluno nosso que esteve conosco em treinamento recentemente. Eu falei assim, ó. O espaço, ele está lá. Você precisa ocupá-lo. Então, o que significa? As oportunidades, elas estão postas, mas elas não chegam até nós. Nós temos que criá-las. Então, ou você empurra, ou você move, ou você te movimenta, ou você se apresenta, senão aquele espaço você não ocupa. E aí isso tem a ver com entender que isso é uma mudança de mentalidade. Por melhor que eu seja, as pessoas, na maior parte do tempo, estão interessadas nelas mesmas. Dale Carnegie estuda isso há mais de 100 anos. E tem um princípio de Dale Carnegie que diz: torne-se verdadeiramente interessado nas outras pessoas. E procure ver as coisas pelo ponto de vista da outra pessoa. Se tu entender que esse espaço tu precisa ocupar, você muda o jogo. Não é o Felipe que vai vir até mim. Eu que vou até o Felipe. Através do meu movimento eu vou gerar algo. Se o Felipe vai me dar a oportunidade, isso é uma consequência. Mas o fato de eu ir até ele, eu criei a oportunidade. Exatamente. Então, para quem está entrando, precisa criar o seu espaço. Gabriel, vamos para o nosso rápido intervalo. Vamos fazer. Vamos continuar? Bora? Bora? Bora. Já voltamos. Voltamos rumo o futuro da mão de obra na região. Oferecimento Cascalheira Stone Garden, Colégio Evangélico Alberto Torres, Cooperativa de Crédito Sicredi, Univates, Rodos Implementos Rodoviários, Metalúrgica Hassmann, Dale Carnegie, Construtora Giovanella, Tomasi Logística. Rumo o futuro da mão de obra na 102.9, no grupo ahora.net.br, no A Hora TV no YouTube. Lembrando que o A Hora está com um novo aplicativo no ar, o Vale Vivo. Vai lá nas lojas de aplicativos, tanto iOS quanto da Play Store, é isso, né? Do sistema Android e do sistema Apple, e procure Vale Vivo. Lá tem todas as informações com relação a investimentos feitos na reconstrução do Vale do Taquari, câmeras 24 horas de pontos estratégicos da nossa região e a possibilidade da participação, você, da comunidade, que pode falar como é que está a situação do seu bairro, da sua rua, mandar perguntas, mandar vídeos e informações aqui para a Central de Jornalismo, para a gente ter muita participação cidadã para a reconstrução do Vale do Taquari após as inundações. Vale Vivo, lá nas lojas de aplicativo. E o nosso bate-papo de hoje é um bate-papo muito especial, porque nós falamos sobre carreira, nós falamos sobre diferentes gerações no mesmo ambiente de trabalho e o papel do líder para que a engrenagem do negócio dê certo. E conosco, Gabriel Garcia, diretor do Dale Carnegie Vale do Taquari. Gabriel, mencionei no intervalo um dos livros que eu estou lendo e que eu estou assim muito motivado pela leitura, que é O Animal Social. E esse livro, que é do Aaron, ele é um psicólogo norte-americano de origem judaica. O Animal Social, Elliot Aronson é o autor.
E nesse livro, um dos relatos que ele mostra que vai muito, que se aproxima muito dos ensinamentos de Dale Carnegie, né? Que é com relação a como que nós olhamos o outro. Foi feito um estudo entre alunos do ensino básico norte-americano, pegaram 20 alunos numa turma, 20 alunos numa outra turma, de diferentes níveis de conhecimento, pediram para os professores quais os que davam mais problema, ou quais que ela tinha mais dificuldade, listaram e aplicaram um teste de QI. E de uma maneira randomizada, fizeram a listagem daqueles que teriam o melhor desenvolvimento cognitivo, que estavam florescendo. Esse é o termo que o autor usa. Estavam florescendo. E aqueles nomes que eram de alunos problemáticos estavam nesta lista. O professor mudou o seu comportamento com o aluno e esses alunos se desenvolveram muito porque, segundo o autor, sentiram mais atenção do outro. O que isso nos ensina sobre formação de equipes? Essa pergunta vai direto no coração, que é... Nós falávamos também no intervalo, Felipe. A pessoa, quando ela ocupa um espaço de influência para outra pessoa, seja numa relação matrimonial, seja numa relação de amizade, seja numa relação empresarial, ela adquire uma responsabilidade. Isso nós podemos pegar lá na história do Pequeno Príncipe. Você é responsável por tudo aquilo que tu cativas. Eternamente responsável. Então, o que significa isso? Eu estou numa posição de liderança, esse é o primeiro mandamento da posição de liderança, é a autorresponsabilidade. Ou seja, eu passo a responder por aquilo que eu falo, por aquilo que eu penso, por aquilo que as pessoas ao meu redor dependem de mim. As pessoas estão nos vigiando 24 horas, só que não somente com o celular, mas sim com os olhos, vendo se o que nós estamos fazendo é congruente ou não, se aquilo é repetitivo ou não, se tem coerência ou não tem. Se a partir do momento que não tem coerência, aquilo que tu fala já destoa daquilo que tu faz, então a tua influência ela vai diminuindo. Antes você ocupava um nível de influência, você vai baixando o teu nível de influência porque você começa a ficar incongruente. E aí entra um segundo ponto, que toda pessoa que está numa posição de liderança precisa ser autoperceptivo. E autoperceptivo ela precisa primeiro se conhecer, e precisa conhecer de pessoas, precisa conhecer dos outros, e isso se relaciona com o estudo que tu tá falando. Ou seja, se eu não entendo um pouco de psicologia, se eu não entendo um pouco de comportamento humano, eu não consigo reconhecer que a minha influência pode estimular ou derrocar alguém, no sentido de um aluno florescer ou um aluno sucumbir, porque o professor está ocupando, nesse caso, a posição de liderança, então se ele acreditar e parar de pré-julgar a pessoa que ele está influenciando, vem com ele. Se ele começar a pré-julgar e desacreditar, aquela pessoa também passa a acreditar que ela não pode. Numa posição de liderança, a mesma coisa. Tem muitas pessoas que elas são desistidas no sentido de... E o próprio filtro que nós criamos sobre o outro tem essa interferência. Total. Então, autorresponsabilidade seria um filtro. Autopercepção seria um segundo, que toda liderança precisa ter essa competência. O terceiro é focado nos outros, porque é uma posição de servir. Então, servir, a palavra tem a ver com ser servo. Servo, que é você se colocar à disposição dos outros. Mas eu não estou dizendo para nós sermos ingênuos. E aí entra um quarto ponto, que é você precisa ser estratégico. Estratégico porque uma coisa é você fazer as coisas na hora que é possível e a outra na hora que é necessário. É você entender o momento de você cortar, entender o momento de você administrar. Então, no mundo empresarial, se você não for estratégico, você age por impulso. E por impulso você paga caro por isso. Caro em que sentido? Você perde pessoas, você perde dinheiro, você perde reputação. O impulso se aproxima do amadorismo, né? É uma linha muito tênue. Só que a teoria e a prática têm um abismo. Mas só que se eu não tenho minimamente essa base de entendimento, eu passo a agir por instinto e me justifico pelas minhas intenções. Então você vai ver muita intenção boa que não gerou resultado nenhum. Então eu não posso justificar
os meus resultados ou a falta deles pelas minhas intenções. De intenção boa, o mundo tá cheio, mas a diferença entre uma intenção e uma prática bem feita tem um nível de esforço absurdo. Porque para eu seguir uma intenção e ela ser assertiva, eu vou ter que me esforçar para fazer o que precisa e não o que eu quero. Porque às vezes eu tenho vontade de chegar mais junto, mas eu não posso naquele momento. Naquela situação eu gostaria de ser mais prático, mas eu preciso explicar. Numa determinada situação eu gostaria... Investir na pessoa. Eu vou ter que investir tempo primeiro para me controlar, para eu me administrar, saber como é que eu funciono. Por isso que eu falei de autopercepção. Tem pessoas que têm um estilo super prático, é 880, tem outros que são mais teóricos, querem saber, um exemplo prático, a pessoa quer ler o manual da geladeira antes de instalar, perfil mais teórico. Tem pessoas que são mais intuitivas, tu falou que vai comprar a geladeira, ela já está comprando a cerveja, ela já está comprando o vinho para gelar, ela já está focada na experiência, e tu tem pessoas que são mais emocionais, que elas vão estar mais focadas na experiência, nossa, agora vai conseguir a geladeira da minha vida. Então, é só estilos. Não estou dizendo que nem tem um certo, nem um errado. Agora, se eu entendo como eu funciono e como o outro funciona, te pergunto, facilita ou não facilita a nossa interação? Bastante. E aí tem um outro ponto, que é, por isso que eu falo que nós precisamos estudar. Eu venho de uma formação técnica totalmente oposta do que eu faço hoje. Eu precisei me reinventar na minha carreira para entender o como fazer o que eu faço. Eu sou agrônomo de formação. Eu investi boa parte na minha vida estudando sobre solos. Totalmente diferente de pessoas. E foi justamente por entender que eu não conseguia entender algumas coisas que eu precisei estudar. Porque eu falei assim, cara, por que as pessoas não são lógicas? Como numa planilha, num Excel, 1 mais 1 dá 2. Com pessoas não dá. É uma arte. Então lidar com pessoas é uma arte. Por isso que Dale Carnegie é temporal. E aí até um spoiler, algo para trazer assim, uma curiosidade. O material que embasou a filosofia e o que nós trabalhamos há 112 anos veio de constatações práticas. Então, de 1912 a 32, Felipe, Dale Carnegie preparou 20 mil pessoas. E ele tinha uma datilógrafa que, quando terminava os programas de treinamento, ele reunia os padrões. E aí, durante 4 anos consecutivos, ele compilou isso num livro e ele compilou os 30 princípios fruto de observação de 20 mil alunos. Então ele levou 24 anos para escrever 30 princípios que ele constatou que aquilo eram padrões. Então não foi fruto de uma teoria, foi fruto de observação. E se nós formos observar... É um estudo empírico, né? Se nós formos observar, tem coisas que se repetem. Então às vezes a gente repete os mesmos erros, às vezes a gente repete os mesmos acertos. Você precisa parar e aí entra a gestão. Se pergunta, acertei por quê? Errei por quê? Se você faz essa análise, fica simples de entender por que você acertou. E se você errou, fica simples de você entender por que errou. Só que isso vai exigir humildade, isso vai exigir tempo da tua parte. Então, esse ponto da pesquisa que tu traz, ela tem total relevância. E aí as 4 orientações que eu dou para quem está nos escutando, observa quanto tempo que tu dedica, primeiro, para te conhecer. Segundo, para entender a responsabilidade que tu carrega. Terceiro, porque as coisas não precisam ser somente do teu jeito, tem muitas formas de fazer, então olhe para a estratégia. E 4, lembre-se que você precisa ser focado nos outros. Se tu te interessar nas outras pessoas, pode ser que elas se interessem por ti, porque nós estamos falando de seres emocionais. Que bacana. Gabriel, que bate-papo maravilhoso. Primeira vez de 2025, valeu muito a pena. Obrigado mesmo. Obrigado você pelo convite. Nossa audiência é muito qualificada. Manda um abraço para todos os amigos que estão aqui nos ouvindo. Aquele que está nos ouvindo, que ainda não conhece o Dale Carnegie Vale do Taquari, como é que ele pode saber mais? Hoje nós estamos no edifício Centro Comercial 300, fica no 5º andar, sala 501, 502. Você pode acessar as nossas redes sociais, @Dale Carnegie Brasil. O meu Instagram pessoal é @GabrielGarciaDC, é o mesmo que você pode encontrar no LinkedIn, ou você pode digitar Dale Carnegie Vale do Taquari e procurar no Google, que vai aparecer ali as nossas informações. Você pode entrar em contato conosco, a gente vai ter o maior prazer em te atender. E um dos pontos, que se você estiver escutando essa entrevista aqui, pode mandar um contato aqui para o Grupo A Hora, que o pessoal vai poder direcionar você também para conversar conosco. Gabriel, eu tô devendo uma visita. Né? Uma visita, né? Uma não visita. Consegui, não, mas vamos... Conversava com o Felipe Naitsky. Felipe Naitsky ele é maravilhoso. Teve conosco agora, recentemente. Isso. Eu falei assim, o Felipe teve conosco há uns 6, 7 anos atrás e agora ele esteve junto conosco. O tempo passa, né, Felipe? Passa. Mas que bom que a gente conseguiu estabelecer uma amizade, isso é o mais importante.
Quero agradecer a Cascaleira Stone Garden, o Colégio Evangélico Alberto Torres, Sicredi, Univates, Rodos, Metalúrgica Hasman, Dale Carnegie, que esteve aqui conosco hoje, Construtora Giovanella, Tomás e Logística. Agradecer ao carinho da sintonia, mais uma vez agradecer ao Gabriel Garcia por ter aberto um tempo na agenda para vir conversar conosco, num programa especial, um bate-papo mais próximo, direto. E o Rumo volta na próxima semana. Um grande abraço. Até lá.